Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Eu sou o Neto Rezende do canal Primeiro Saque e saiu a confirmação do valor que Luiz Guto Miguel, nosso Gutão, vai receber depois de fazer uma campanha excelente no UTS do Rio de Janeiro, um campeonato aí recreativo que acontece, que foi criado pelo Moratoglu e o Guto conseguiu mandar muito bem, venceu jogos diante de adversários extremamente qualificados, como Nick Kyrgios, Nakashima e contra o Fran Cerúndolo. E aí a gente já tem a confirmação do valor que ele recebeu, a confirmação do valor que todos os tenistas que participaram do UTS acabaram recebendo. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a importância desse torneio, porque por mais que não seja um torneio profissional, não vale pontos para o circuito ATP, ainda assim eu acredito que deve trazer diversas vantagens para a carreira do Guto. Então vamos dar uma olhadinha aqui no valor que ele recebeu. Antes de tudo, só queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like para a gente, é muito importante, deixe um comentário dando a sua opinião aí sobre o torneio. Bom, nós já temos aqui a confirmação do valor que Brandon Nakashima recebeu. O valor que o Guto receberia se fosse campeão seria um valor ainda maior, porque o Guto teria vencido de maneira invicta o torneio, e o fato é que o Nakashima recebeu 368.800 dólares, um dinheiro considerável, eu diria, e o Guto chega aqui em segundo lugar, acabou perdendo na final e recebeu 214.200 dólares, meus amigos. Primeiro de tudo, essa é a grande vantagem que o Guto vai ter ao vencer o UTS, porque, como nós sabemos, é claro que todos os tenistas que participam do torneio não jogam da mesma maneira que eles jogam nos torneios profissionais. Isso é um fato claro e evidente, que os tenistas jogam um pouquinho mais leves, arriscam determinados lances e determinadas coisas que muitas vezes nos campeonatos de mais alto nível que valem pontuação para a ATP eles acabam não arriscando, e também existem aspectos técnicos das regras da partida. O intervalo entre os pontos acaba sendo muito menor, os tenistas não têm possibilidade de errar o primeiro saque, porque se você errar o saque diretamente, o ponto já vai para o seu adversário, mas eu acredito que o valor que Luiz Guto Miguel conseguiu receber ao chegar em segundo lugar no UTS é um valor que vai ser extremamente importante, principalmente para o momento de vida que ele está vivendo, que é essa transição entre o circuito juvenil e o circuito profissional. Inclusive, aqui a gente já pode entrar em outra conversa também, porque o Guto já conseguiu atingir as metas que ele tinha estabelecido para ele anteriormente. Ele já tinha falado que gostaria de ser número 1 do ranking juvenil, ele já é número 1 e está muito difícil de que ele perca essa posição, a menos que ele largue completamente o circuito juvenil, que eu não acho que ainda vai fazer. E ele também conseguiu ser campeão de Grand Slam, que seria outra meta que ele havia estabelecido. E foi campeão de maneira consecutiva, né? Venceu o Roland Garros em simples e depois acabou vencendo o Wimbledon em duplas. O Wimbledon que ele já acabou confessando que é o torneio favorito dele. Inclusive é o torneio favorito do João também. Então, batidas essas metas que ele acabou estabelecendo para si mesmo, eu acredito que, de fato, que ele vai se juntar junto do seu corpo técnico, junto com seu treinador, o Dumont, e todo mundo que acompanha ele, e eu imagino que, de fato, ele vai começar, a partir de agora, uma transição cada vez mais agressiva para o profissional. E quando eu falo mais agressiva, não é que ele vai largar por completo o circuito juvenil, mas ele já vai começar a olhar com muito mais carinho para participar cada vez mais de campeonatos de nível Challenger ou, muitas vezes, até de nível ITF. Porque o que nós sabemos é que quando um jovem com um potencial tão grande como o Guto acaba fazendo essa transição, a gente sabe que ele não vai viver jogando ITFs. A gente sabe que provavelmente também ele não vai viver jogando Challengers. Todas as pessoas que olham para o Guto e enxergam seu potencial, enxergam de fato que ele é um tenista que tem potencial para disputar o circuito ATP e estar ao menos ali inserido dentro do top 100, dentro do top 80. Mas esse momento de transição realmente é importante para que ele some pontos, para que ele possa se colocar em uma posição mais confortável no ranking, para chegar pelo menos ali no top 300, top 250, e aí sim ele conseguir entrar nos Challengers sem precisar de wildcard. Nós sabemos que já existe o programa da World Tennis, que antes era ITF, que acaba privilegiando os jovens com melhor ranking quando finaliza o ano. Inclusive o Guto já tem esse benefício porque terminou o ano passado dentro do top 10 e esse ano terminando como top 1, que é o que provavelmente vai acontecer, o Guto vai ter muito mais acesso de fato
para poder participar de challenges de nível pelo menos 75 ou até 100, e ele vai poder receber alguns convites. Mas esse valor vai acabar podendo financiar um pouco mais isso. Ele vai conseguir levar a sua equipe. Muitas vezes existem tenistas que viajam só sem treinador, ou alguns viajam somente com treinador, e nós vemos que os grandes tenistas do circuito, muitas vezes, eles acabam viajando com fisioterapeuta, muitas vezes com psicólogo, muitas vezes levam alguém da família, porque de certa forma é um suporte emocional também, principalmente para um garoto que muitas vezes ainda está se habituando a esse nível de pressão constantemente, e ele tendo esse valor disponível, vai ser uma coisa que vai possibilitar para que ele possa traçar o caminho dele com uma liberdade muito maior, sem ter nenhum tipo de preocupação financeira, pelo menos no curto prazo. E é importante a gente ressaltar, inclusive, que o Guto vive em uma situação completamente diferente da situação do João, pessoal. Nós sabemos que o João já é filho de um pai multimilionário, Crico, que é dono de uma das maiores empresas de investimento do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, o aspecto financeiro nunca foi um aspecto que pesou tanto para que o João conseguisse atingir os objetivos. E isso aqui não tira em absolutamente nada ao mérito dele, de tudo aquilo que ele acabou construindo na sua carreira. Ele só teve a possibilidade de ter uma tranquilidade melhor para poder construir a carreira. E esse não é o caso do Guto. O Guto realmente é um moleque que não tem acesso a tantos recursos como o João tinha, e essa participação no UTS, ao contrário da participação desses outros tenistas, foi extremamente importante financeiramente para o Guto, para que ele possa de fato começar a se inserir cada vez mais dentro do circuito profissional. Então eu acredito que nesse segundo semestre agora a gente já vai começar a ver o Guto disputando alguns challengers em solo europeu, em solo aqui da América do Sul. Certamente isso é uma coisa que já estava no radar dele para acontecer, mas a gente sabe que as maiores oportunidades que acabam surgindo para tenistas que não são tão bem ranqueados assim, de fato acontecem na Europa, e ele vai poder ter um pouquinho mais dessa tranquilidade agora. E outro aspecto que certamente ele vai ser muito beneficiado, depois de ser testado diante desses grandes jogadores, todos os jogadores aqui são top 20, top 30, ou como o caso do Kyrgios, que já foi um excelente jogador, top 15, mas ele conseguiu ser testado diante desses jogadores, independente do jogo não ser exatamente igual ao jogo do ATP, ele já conseguiu ver que ele consegue trocar bola com os caras, ele já conseguiu ver que ele consegue incomodar os adversários quando ele coloca uma pressão um pouco maior, ele conseguiu lidar com o emocional no alto, digamos assim, né? Porque de fato o ginásio em determinados momentos estava pulsando e ele conseguiu se manter psicologicamente bem. Então, para o Guto especificamente, que é um jogador juvenil, com certeza esse UTS vai trazer aí para ele uma nova oportunidade para que ele possa de fato se sentir mais confiante e começar a chegar nesses campeonatos profissionais acreditando que pode vencer. É claro que sempre existe uma moeda de dois lados, que ele pode também subir um pouquinho no salto, que eu não acredito que ele vai fazer, porque o Guto é muito rodeado por pessoas que aconselham ele muito bem. Ele não pode acreditar que vai ganhar dos tenistas 300, 400, 500 do mundo com a maior facilidade do mundo, mas ao mesmo tempo também ele vai poder se sentir um pouquinho mais confiante para que ele consiga de fato atingir os resultados que ele vai buscar agora nesse momento de transição. Então, meus amigos, vamos ficar aí aguardando para ver o que vai acontecer com o Gutão, para ver quais vão ser os próximos passos da carreira dele. Eu imagino aí que dentro das próximas semanas ele já deve divulgar mais ou menos um calendário daquilo que ele pretende fazer nesse segundo semestre. Imagino que a gente vai ver o Guto disputando mais, no máximo 3 ou 4 campeonatos juvenis, e todos os outros campeonatos que ele disputar, eu imagino que vão ser campeonatos já profissionais, inclusive aqui no Brasil. Inclusive ele jogou no ano passado já em Costa do Sauípe, no Sauípe Open. Esse ano ele deve jogar também. Então, vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer com o Gutão. Deixa aqui nos comentários o que você acha que ele deveria fazer de próximo passo aí na carreira. Deixa o like se você estiver vendo esse vídeo no celular. Você pode hypar e ajudar bastante o nosso canal. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.